Olá, retomando as atividades do canal, hoje a gente começa um quadro chamado Opinião Solicitada. Então, se você tiver uma pergunta, manda pra gente aqui que a gente vai tentar responder ou correr atrás da resposta. Quando não tiver uma pergunta, eu faço o quadro Opinião Não Solicitada. Hoje eu respondo uma pergunta do Gauch na Vida, lá do Twitter. Ele pergunta se existe alguma solução para conter o processo inflacionário que não seja uma alta de juros. Primeiramente, a gente tem que entender as causas da inflação. Dependendo das causas, vai existir aí uma medida adequada a ser tomada. Hoje, a inflação tem duas principais causas. Uma, que a gente chama de inflação de demanda, e outra que a gente chama de inflação de custos. A inflação de demanda, como o nome já diz, é um aumento generalizado de preços causado por uma expansão da demanda, ou seja, quando você tem um ganho de rendimento das famílias, por exemplo, as famílias vão comprar mais e isso gera um deslocamento da linha de demanda para a direita e como o sistema produtivo demora para responder, ou seja, no curto prazo a curva de oferta é constante, essa expansão da demanda, esse movimento da curva de demanda acaba fazendo com que os preços subam. A ideia de aumentar a taxa de juros está ligada à emissão de títulos da dívida pública com uma taxa bastante atrativa para que as pessoas comprem esses títulos e essa moeda saia de circulação durante um determinado período de tempo. Com menos moeda em circulação, a gente tem menos demanda. E também a alta da taxa de juros desestimula as pessoas a obterem crédito, empréstimos, para consumir. Mas isso inclui as pessoas físicas, as famílias, e as pessoas jurídicas, as empresas. Então as empresas também deixam de pegar empréstimos, de pegar crédito para investir na produção. Então será que é inflação de demanda o que a gente tem hoje? Os dados de mercado de trabalho mostram que talvez não seja assim, porque a gente tem um desemprego mantido em um patamar bastante elevado e também temos uma queda do rendimento real dos salários. Então pode ser uma inflação de custos? Se a gente vê quais são os produtos que mais subiram aí na taxa de inflação, a gente vai encontrar um aumento muito grande nos alimentos, por exemplo, e nas matérias-primas. Tudo isso são commodities. Commodities são mercadorias mais ou menos homogêneas aí que são negociadas no mercado internacional. Então o preço é definido internacionalmente. E nos últimos tempos a gente vê que o preço das commodities subiu, incluindo o preço do petróleo, que é uma commodity. E o petróleo, além de fornecer combustíveis, ele fornece uma série de materiais que são básicos na indústria. Esses aumentos acabam sendo repassados para os preços, dependendo aí da elasticidade de preço-demanda de cada produto, mas geralmente ele costuma ser repassado para os preços e aí aumenta a inflação. Nesse caso, a gente tem a inflação de custos. Além disso, a gente tem um problema adicional, que é o preço do dólar. As commodities são negociadas no mercado internacional. E, portanto, seus contratos são fechados em dólar. Como nos últimos tempos a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar, essas mercadorias, essas commodities chegam ao mercado nacional ainda mais caras. Por isso, faz algum sentido você levar as taxas de juros no Brasil para combater a inflação, mesmo sendo de custos, porque esses custos estão em dólar. E, portanto, quando você leva a taxa de juros, você atrai dólares para o Brasil, aumenta as reservas internacionais e você tem um potencial aí para fazer um controle cambial melhor. Mas tem um problema. Taxa de juros elevada, como a gente falou antes, desestimula o investimento na produção. E, portanto, tem um impacto negativo sobre a produção, o emprego e a renda. E além do aumento da taxa de juros que a gente teve essa semana, a sinalização do Banco Central é de que ela aumente ainda mais. E com o aumento que ocorreu essa semana também nas taxas de juros dos Estados Unidos, isso deve se confirmar, uma vez que esses dólares que estão circulando pelo mundo, elas preferem os títulos da dívida pública americana. Então, quais são as alternativas ou as potenciais soluções para a gente lidar com o problema da nossa inflação agora? Uma das alternativas é usar as reservas internacionais para diminuir o preço do dólar em relação ao real. Isso tornaria as importações um pouco mais baratas. Outra alternativa é o governo retomar a política de estoques reguladores para intervir no mercado, principalmente de alimentos, quando o preço estiver excessivamente alto, trazendo o preço para um nível mais adequado aí para as necessidades da população. Mas essas políticas de intervenção em mercado, tanto cambial quanto de mercadorias, não é muito bem vista pelos economistas liberais que hoje dominam aí a linha de pensamento econômico do governo. Por isso que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Enquanto isso, o salário do trabalhador continua perdendo seu poder de compra.